o nome já é óbvio, né? Hidro, água, logos, estudo, que trata da água em todo o planeta Terra, a sua ocorrência, a sua distribuição, propriedades físicas e propriedades químicas, relação com o meio ambiente, tá? E, obviamente, incluindo a sua relação com a vida, não é? Obviamente, a relação com as precipitações, né? E nós teríamos, como falei, um dia é nada para tratar da hidrologia, porque só um vídeo que nós teríamos para mostrar para vocês de que maneira se coleta os dados hidrometeorológicos no Brasil levaria metade da aula. É uma pena porque os dados meteorológicos são muito importantes, como vocês sabem, no planejamento de execução de obras. Vocês têm que ter uma ideia aproximada do que vai acontecer se a obra está planejada para 2 anos. Vocês têm que ter uma ideia aproximada do que vai acontecer nos últimos 2 anos, comparando pelo menos com os últimos 10, para chegarem próximo ao número de dias úteis que vocês vão ter trabalhados. Então, as precipitações hidrometeorológicas são muito importantes para os engenheiros, para a execução, planejamento das obras. E esse vídeo seria muito elucidativo. Quem tem caderno, caneta, qualquer coisa na mão, ou computador, que possa anotar, quando vocês quiserem algum dado hidrometeorológico dos últimos 100 anos, procurem no INMET, no site da ANA, Agência Nacional de Águas, e no site da Embrapa, tá? Em alguns casos, nós temos aí histórico de 120 anos, mas é muito difícil não se encontrar dados de pelo menos 50 anos, seja qual for o município, porque na pior das hipóteses vai ter os dados das precipitações das últimos, pelo menos meio século, das cidades vizinhas. Então vocês vão ter sempre... Vou dar um exemplo aqui que estava falando antes com o Michael, que falou que era de Marau, né? O ano passado nós tivemos... Eu tinha uma orientanda de Marau e o trabalho dela foi sobre uso e reuso de águas, né? O dimensionamento e execução de um projeto em residência unifamiliar na cidade de Marau. E nós não estávamos encontrando dados das precipitações pluviométricas de Marau dos últimos anos, não é? No final conseguimos encontrar, mas para efeito de estudo de uso e reuso de águas, ela poderia utilizar os dados de Passo Fundo, que são 30 quilômetros de Marau, e depois, quando nós obtivemos os dados de Marau e comparamos com os dados de Passo Fundo, nós chegamos à conclusão que são praticamente iguais. Nos últimos 50, 60 anos, praticamente não tem diferença nenhuma. Não é? Porque pode ocorrer pancadas sazonais, isso é muito comum, né? Mas no grosso do índice pluviométrico, a diferença é de poucos milímetros anuais. Passo Fundo, Marau, Soledade, Getúlio Vargas, Tapejara, Carazinho, muito pouca diferença. Tá? E nós temos na hidrologia a engenharia hidrológica, tá, galera? Que é uma ciência aplicada. E usa em todos os seus estudos, em todas as suas aplicabilidades, os princípios hidrológicos básicos. Tá? E servem para quê? Para solucionar ou encaminhar soluções aos problemas de engenharia provenientes de exploração dos recursos hídricos. E um dos grandes nichos das engenharias em todo o mundo, galera, são as engenharias hidrológicas.
Vocês não têm ideia da quantidade de pequenas barragens que existem no Brasil e no mundo, mesmo no Brasil. Essa construção dessas barragens, elas, primeiro lugar, dependendo do tamanho dela, ela exige um biólogo, um químico, um engenheiro e um geólogo para o licenciamento. Tá? Nós temos agora na FEPAM um sistema especialista de licenciamento de recursos hídricos, principalmente pequenos açudes, mas é pequenos açudes, não pequenas barragens. Ou seja, os engenheiros estão sempre presentes, né, galera? Eu vou citar uma obra grande, né? Mas nós temos no Brasil aí, hoje, milhares de PCHs, que são as pequenas unidades de geração de energia. Cada unidade dessas precisa de um engenheiro civil. Não é? E o barramento aí de água, hoje em dia, principalmente devido aos cálculos bastante rigorosos que os órgãos ambientais exigem para licenciamento, necessitam de vocês, galera, tá? Mais um nicho para vocês ganharem dinheiro, vocês têm que estar atento a todos os movimentos, a todas as possibilidades para movimentar o caixa de vocês. As outras ciências relacionadas à hidrologia, à meteorologia, né? Por isso os dados hidrometeorológicos, as ciências do solo, as geociências, geomorfologia, geologia e aí por diante. Não é? E essas ciências todas, obviamente, elas só têm razão de existir, tá? Com as precipitações hidrológicas, galera. Vamos combinar, tá? Que no deserto do Saara, numa área idêntica àquelas, nós precisaríamos aqui centenas de pessoas estudando os seus aspectos hidrometeorológicos. Lá com 1 ou 2 pessoas são suficientes. Basta eles estudarem as águas subterrâneas, porque as águas superficiais são inexistentes. Né? E hoje em dia as águas subterrâneas nós temos aí uma facilidade bastante grande de estudar. Vocês lembram, eu acho que eu falei para vocês na aula passada, né? Quais são os maiores aquíferos do mundo? Chesley? O Guarani é o segundo, e o primeiro eu não lembro. O primeiro também é brasileiro, galera, é o Saga, tá? Aliás, as águas subterrâneas mundiais do mundo, elas somam absurdos 60 milhões de quilômetros cúbicos de água. Tá? Nós temos aí provavelmente que nós temos que calcular também a capacidade de recarregamento dos aquíferos, né? Nós podemos utilizar um percentual dos nossos aquíferos. Geralmente se utiliza o percentual idêntico à sua capacidade de recuperação anual, né? Que chega aproximadamente, se não me engano, a cerca de 10%. Ou seja, nós, no Brasil, só do Saga e do Guarani, nós poderíamos utilizar cerca de 35 mil quilômetros cúbicos de água anuais, né? O que seria um absurdo, uma desnecessidade, porque o consumo de água mundial hoje, é de cerca de 4.500 quilômetros cúbicos de água, né? E nós no Brasil, se tivéssemos a necessidade premente, insubstituível e urgente, nós poderíamos utilizar só das nossas reservas subterrâneas, dos nossos aquíferos, 6 vezes mais
ou 5 vezes mais, 6 vezes mais do que se utiliza no mundo todo anualmente, né? E essa briga e esse estudo e esse olhar da humanidade em direção e em volta da água, a explicação ela é muito simples e muito óbvia, né? Trata-se de necessidade. Desde que surgiu os primeiros projetos de humanos no mundo, eles já tinham o conhecimento suficiente de que sem água não poderiam sobreviver, não é? Então, toda e qualquer ameaça potencial que as civilizações tiverem em relação à água, nós tivemos grandes conflitos. Já tivemos grandes conflitos em relação à água, principalmente no Oriente Médio, em relação ao Rio Jordão. Tivemos lá um grande conflito no final da década de 60 no Egito, com o canal de Suez, que acho que foi o Egito que construiu, foi o Egito que construiu, não é? E foi uma grande obra de engenharia, não é? Nós temos aqui o canal de Panamá, foi uma revolução incrível, não só na engenharia, e modificou o transporte marítimo mundial, não é? Nós tivemos, para vocês terem uma ideia da importância dessa obra e do que custou em vidas, né? Se não me engano, foram 60 mil mortos na construção do Canal do Panamá. Era uma época em que nós não tínhamos, nós que eu falo a humanidade, não tínhamos recursos farmacológicos para combater a maioria das doenças existentes e eram abatidos aí, às vezes, centenas de trabalhadores a partir de dado momento, diariamente, não é? Ou por acidentes de trabalho, principalmente malária, disenteria. Foi uma mortandade incrível, não é? E nós tivemos obras de engenharia hidrológica desde os primórdios. Nós temos aquedutos de Roma que funcionam até hoje. Nós temos canais de irrigação do Egito que funcionam até hoje. Na verdade, tudo isso foi obra dos colegas de vocês da época. Eles não tinham, ninguém era chamado naquela época de engenheiro, acho eu, não é? Mas eram os colegas de vocês, não é? Nós tivemos aí o Da Vinci, que também foi engenheiro, entre várias das suas habilidades, uma delas eram obras e projetos de engenharia. E a engenharia hidrológica da antiguidade, ela funcionou muito bem nas grandes civilizações, como a civilização romana, egípcia, como das outras. Tá? Porque quando não existia água suficiente nas localidades onde as aldeias estavam residindo, porque ainda existiam muitos povos nômades, eles davam um jeito de construir algum tipo de canal, principalmente canais canalizando as águas das geleiras próximas, 20, 30, 40 quilômetros, né? Então, principalmente na época do degelo, eles desviavam os canais principais que conduziam a água das geleiras para os locais onde eles estavam morando, né? Estavam instalados, né? E naquela região onde hoje é o Iraque, tá? Com o rio Tigre, o rio Eufrates, também é uma região emblemática no mundo em relação à hidrologia, né? Os primeiros estudos hidrológicos que nós temos registrados, né, tinham objetivos bastante práticos e bastante objetivos, né, que foi no Rio Nilo.
Vocês sabem, pela história geral que vocês tiveram no segundo grau, que o Nilo é o que faz com que grande parte do território do Egito consiga ser agricultável. Não é? E os faraós, eles construíram algo chamado de nilômetro, que eram equipamentos de escala de leitura do nível do rio, que nós temos hoje aí, espalhados pelo Brasil, e que vocês assistiriam nesse vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, não é? E as primeiras referências à medição da chuva foi antes de Cristo. E voltando rapidamente à observação que eu estava fazendo anteriormente para vocês, da questão da coleta de dados aqui no Brasil, a maioria absoluta, cerca de 90% das coletas hidrometeorológicas, ou seja, da cheia, né, ou da vazante dos rios e das precipitações, elas são realizadas por pessoas comuns, como eu e como vocês. Vocês não. Quer dizer, nós não seríamos exatamente pessoas comuns em relação à hidrometeorologia, porque vocês, como engenheiros, e eu, como químico, nós teríamos, inclusive, habilitação profissional para trabalhar na área. Mas a coleta dos dados são pessoas que moram nos fundões do Brasil, nos rincões mais distantes, e de forma gratuita. Nós devemos uma gratidão a essas pessoas imensurável, de forma gratuita, e na maioria dos casos, de geração a geração, há dezenas e dezenas do ano, todo dia, não é? Essa senhora, esse senhor ou esses jovens vão até o rio, recolhem os dados do nível, vão até a pequena estação instalada e recolhem os dados da precipitação pluviométrica e remetem os dados via telefone para as centrais que estão localizadas em Brasília da ANA, né? Se não for por telefone, eles vão anotando num caderno e os dados desses cadernos são coletados mensalmente de forma pessoal, ou eles enviam pelo correio. Ou seja, é uma rede de coleta de dados incrível que nós temos, mostrando, na verdade, uma rede de solidariedade social, que é uma coisa ótima e maravilhosa, que poucas pessoas sabem, porque nós temos o costume de darmos mais atenção às coisas ruins do que às centenas e dezenas de coisas boas que nós temos no Brasil, e essa é uma delas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, por favor? Então, vou fazer uma observação, mais uma. Não se esqueçam, tá? Como eu falei anteriormente, dos dados hidrometeorológicos em relação às obras que vocês vão projetar, mas os dados hidrometeorológicos, eles são fundamentais nas obras de saneamento. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Tem um aluno de TCC2, cujo projeto e pesquisa é instalação, projeto, dimensionamento de estação de tratamento de efluentes numa pequena cidade da região. Esse projeto dele inclui 3 lagoas. Lagoa de polimento, lagoa de decantação, lagoa de aeração. Um dos dados que ele teve que coletar foram os dados hidrometeorológicos, que ele teve que, obviamente, deixar uma reserva de talude nessas lagoas aí. Porque não é conveniente que lagoas de tratamento de efluentes sofram transbordamentos. Então, além do cálculo de vazão normal que o sistema de tratamento tem,
quando vocês forem dimensionar algum sistema parecido, vocês têm que ter em mente uma reserva de contenção, né? Se vocês projetarem lá uma lagoa com capacidade para 50 metros cúbicos, ideal é ter um talude aí que suporte 100 metros cúbicos, para evitar o transbordamento em caso de uma incidência muito grande, maior que o normal, de precipitação pluviométrica. Tá? E antes eu falei do Leonardo da Vinci, foi ele que iniciou, tá? Estudar e compreender os ciclos hidrológicos. Tá? Isso há 500 anos atrás. Né? Agora, os avanços mais importantes foram a partir entre meio da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que na verdade foi o grande empuxo de tecnologias no mundo todo, né? Porque os conflitos bélicos de grande magnitude, eles têm essa propriedade. Eles têm 99%, na verdade é só ruim, né? Porque nós poderíamos ter o progresso tecnológico sem os conflitos. Mas eles aceleram o desenvolvimento de tecnologias que devem ser aplicadas nesses conflitos no quê? No desenvolvimento de armas. E a maior parte dessas tecnologias, elas têm aplicações em alguns aspectos da nossa vida diária. E isso aconteceu com a meteorologia. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, nós já tivemos uma participação, mesmo que tímida, da aviação, e já tínhamos uma participação mais intensa dos meios navais. Mas na Segunda Guerra Mundial, os meios aéreos e os meios navais, eles foram preponderantes na condução do conflito. E eles precisavam de dados hidrometeorológicos bastante precisos para que pudessem planejar aquela carnificina deles, né? Um ataque aéreo, né? Um ataque por mar. Hoje é diferente, com os mecanismos e os equipamentos existentes, pode ser feito praticamente com qualquer tempo. Mas mesmo aquele grande ataque final lá naquelas praias da Normandia, na França, na finaleira da Segunda Guerra Mundial, ela dependeu das condições climáticas. Ela foi adirada diariamente, durante 3, 4, 5 dias, até ter condições climatológicas minimamente aceitáveis. Não é? Foi criados os hidrogramas unitários, tá? As distribuições de valores extremos e os mínimos, tá? Que são importantes. Tá? Com o advento do computador, mesmo rudimentares, ali no meio do século passado, as técnicas utilizadas em estudos hidrológicos apresentaram um avanço bastante grande, e nessa questão do computador, nas técnicas utilizadas, nas técnicas hidrológicas utilizadas, nós podemos fazer também uma relação direta com tecnologia desenvolvida para a guerra. Tá? Um dos primeiros computadores que construíram modelos hidrológicos, que nós temos conhecimento, e modelos computacionais confiáveis, foi o mesmo computador criado na Inglaterra, desenvolvido na Inglaterra, tem até um filme sobre ele, não estou recordando o nome, que conseguiu decifrar o código daqueles equipamentos que os alemães utilizavam nos submarinos, mostrando a sua localização, submersos espalhados ao redor do mundo. Esse mesmo equipamento, logo depois, no início da década de 50, realizou os primeiros modelos hidrometeorológicos ingleses. Não é? E aí, na década de 60, 70, 80, o avanço
com os sistemas computacionais, com a inteligência artificial, foi incrível, dando uma ferramenta inimaginável aos engenheiros, galera. Vocês não têm ideia do que vocês vão utilizar de dados hidrometeorológicos. Tá? Quando vocês começarem a projetarem as obras de vocês e que vocês necessitarem de maneira cabal, tá? E absolutamente eficiente e eficaz de planejar a obra, vocês vão ter uma ideia da importância da hidrometeorologia e das previsões de precipitação, não é? E essa questão da água na atmosfera, né? Nós temos também que abordar, e nas águas subterrâneas vocês vão ter todas essas informações, vocês vão ser obrigados a dar uma olhadinha rápida em todos os slides para responder as questões, não é? Nós temos as parte da hidrologia que estuda a água nos lagos, nos reservatórios, não é? A glaciologia, que é a área da ciência que se relaciona com a neve e o gelo na natureza, que são muito importantes, galera. Tá? A questão dos glaciares, não se esqueçam que uma das reservas mais importantes de água doce no mundo estão nos glaciares, né? E todas essas operações aí, podem crer, precisam de um engenheiro. O corpo de engenharia da Itaipu, só para calcular as perdas por evaporação, eu acho que a maioria de vocês já foram em Itaipu, que tem uma viagem todo final do ano aí, né? Quem é que foi em Itaipu? Fala aí. Eu. Tu, Matheus? Mas não pela faculdade aqui, né? Por outra faculdade. Ah, tá. Eu realizei também uma viagem para Itaipu, também por outra instituição, no final de 2017, não é? E eu vi com meus olhos, o departamento que eles têm só para calcular as perdas hídricas por evaporação, que é uma coisa absurda. É enorme. Nesse departamento eles têm meteorologistas, engenheiros, geólogos, não é? Uma equipe multidisciplinar incrível. Sim, eu fui lá conhecer essa parte deles lá, eles têm um programa de estágio muito bom também, que... Matheus, parabéns. Tu ficou mais do que um dia lá então, Matheus. Eu não cheguei a fazer esse programa do estágio, né? Mas conheci lá como é que era e tal. Bem, a Itaipu é algo, né, Matheus? Eu já fui também, professor, mas eu não fui pela universidade, fui só passeio. Tu fez aquela visita do turista, né? Que também é boa, né? Mas essa que eu e o Matheus realizamos, ela começa aí a minha começou 14h e foi quase até as 20h. Mas, professor, eu acho que ele não sabe. Quando eu fiz eu estava sendo na UPF, e eu fiz uma visita uma vez do turismo e uma vez pela UPF, e é o mesmo tipo de visita. E o meu pai conta que uma vez, quando ele fez pela faculdade, era diferente. O tipo de visita, ela era mais extensa, que nem o professor falou. Eu não senti diferente nas duas vezes que eu fui, tanto como turista como aluno. Quem é que está falando que aqui eu não tô... Viu, Thaís? Deixa eu te explicar. Eu dei sorte. Eu vou contar o segredo que nós tivemos aqui. Durante 2 anos, um ex-prefeito de Passudo, que é meu amigo, foi engenheiro da Itaipu. E quando eu planejei essa visita para a minha turma de Química Tecnológica, eu falei com ele. E ele fez contato com uma das diretorias da Itaipu. Nós não pagamos nem ingresso, viu, galera? Nós não pagamos nem ingresso. E nós tivemos uma visita institucional guiada por uma equipe de 4 engenheiros, não é? Por isso que eu te falei que nós tivemos muita sorte. A visita hoje normal começa às 2h e às 5h termina.
E nós fomos, inclusive, depois da visita na Itaipu, nós visitamos a parte de controle vizinha do Paraguai, da geração de energia. Vocês sabiam que quem controla a geração de energia e a distribuição para o Paraguai somos nós também? Vocês se deram conta? E aí, Matheus? Como é, professor? Tu lembra disso ou não? Já que nós estamos falando... Eles só têm um controle, eu acho que por computacional, né? Mas quem controla, tem o quadro de comando lá, que tem as turbinas do Paraguai e as nossas, tá, Matheus? Sim, certo? sim, que é da sala lá, né? E aí aquele comando lá, ele fica distribuindo energia conforme a necessidade do Paraguai. Se o Paraguai está utilizando uma quantidade de energia menor, aquela energia excedente do Paraguai vem diretamente para o Brasil, Matheus. Ah, que massa. Eu achei isso aí uma coisa assim... Para nós é bom, né? Mas não sei se até quando isso vai se sustentar, né? Porque, em princípio... Hoje era para quase todo o Paraguai também, né? E como? boa parte do Brasil aqui. A Itaipu gera energia para quase todo o Paraguai, eu acho, né? Eu acho que sim. Apesar que o Paraguai agora está tendo um boom de desenvolvimento bastante importante, viu, Matheus? O pessoal não está dando muita bola para o Paraguai. Aliás, já abro o olho para vocês aí. Quem for aventureiro, tá? Aventureiro no sentido de desbravador. Vamos mudar a palavra. Quem tem espírito de desbravador e não tem muito compromisso por aqui, Paraguai hoje é uma ótima oportunidade para a engenharia. Estão tendo um desenvolvimento industrial muito interessante, principalmente no interior do Paraguai, não é? Que era aquela parte mais atrasada, está se desenvolvendo de forma bastante acelerada. A hidrogeologia, que são as águas subterrâneas e que nós vamos utilizar, eu tenho aqui uns filmes depois, se der tempo, vou mostrar para vocês da Itaipu, principalmente das turbinas, que é realmente algo bastante impressionante. O escoamento superficial, isso eu acho que vocês já conhecem, né? O escoamento superficial vocês estudaram na mecânica dos fluidos e solos, né, galera? Tô certo? Alô? Sim, vocês estudaram escoamento superficial na mecânica dos solos e mecânica dos fluidos ou não? Acho que sim, não lembro bem exatamente. O escoamento superficial... Foi mecânica dos fluidos, eu acho, prof. Exatamente. Aliás, é uma disciplina muito importante para vocês, o pessoal às vezes não dá muita bola, né? Mecânica dos fluidos é importantíssimo para a engenharia, né, galera? Qualquer projeto hoje tem a ver com mecânica dos fluidos, porque não se esqueçam que os fluidos da mecânica dos fluidos, ele se refere ao ar também, né? Ao deslocamento do ar. Né? Mecânica do fluido e aviação, e embarcações, tem tudo a ver, né? Inclusive esses escoamentos superficiais, né? Mas a hidrologia trata dos escoamentos superficiais, inclusive com algumas equações muito interessantes e relativamente fáceis, e aproveitando para fazer uma deixa e uma comparação. Tem um processo de tratamento de fluentes que eu passei para vocês na primeira aula, tá? Em que simplesmente depois de algumas operações iniciais, o efluente, o esgoto, ele é jogado numa superfície com declive aí de uns 90 graus. Vocês estão lembrados disso? Coberta por vegetação.
É o único meio filtrante. A primeira operação de detenção hídrica, e o esgoto depois vai direto para esse escoamento superficial. E aqui no fim, bem como está aqui nesse desenho, uma calha onde coleta o efluente que resultou desse escoamento. A hidrologia, que se chama de hidrologia científica, não é? Que avalia a interceptação da cobertura vegetal. Esse slide tem tudo a ver com o anterior, não é? E por dimensionamento daquele sistema de tratamento de efluente de esgotos citado anteriormente por mim, vocês têm que ter essas duas valências bem estudadas, tá? Que é a interceptação vegetal e o escoamento. Aliás, essa questão da interceptação vegetal, galera, tem tudo a ver com os recursos hídricos subterrâneos e com a conservação dos rios perenes, tá? Não é por nada, não é por graça de Deus ou porque alguém achou bonito nós termos florestas nas beiradinhas dos rios. Tem, vocês sabem bem, um motivo de retenção de umidade de água, para que nas épocas de estiagem, toda aquela água que foi armazenada nessas beiradas florestadas, elas vão, é como uma esponja. Na época de muita precipitação, essas beiradinhas aí cheias de árvores, elas sugam a água. Seria a esponja. Conservam, até porque o leito principal dos rios estão cheios. Quando o leito começa a diminuir, esse lençol superficial de água, que é uma espécie de esponja, vai lentamente nutrindo o leito principal do rio. Aliás, os princípios de perenidade dos rios menores, não dos rios que são condutores das bacias hidrográficas, tipo o Rio Uruguai, Rio Jacuí, ou das subbacias, Rio Passo Fundo, e etc., que eles conseguem se manter porque eles recebem os afluentes. Mas os pequenos cursos de água, eles conseguem se manter perene devido, na maioria absoluta das vezes, por essas esponjas vegetais existentes nas suas margens, né? E através da infiltração e do escoamento superficial, não é? Uma parte se infiltra no solo, geralmente essa infiltração no solo, nas beiradinhas do rio, são bastante superficiais e alimentam os cursos depois. A hidrologia científica também trata do escoamento dos rios, reservatórios, as observações, não é? Outros aspectos muito importantes, e que é um capítulo todo especial, que é da evaporação e da evapotranspiração, que são a perda de águas pelas superfícies livres dos rios e dos lagos, que é o cálculo que nós estávamos comentando, eu e o Matheus, anteriormente, de Itaipu, não é? E nas culturas, nos plantios, nas lavouras, é muito importante esse estudo aí, tá? Os fluxos, tá? Os escoamentos turbulentos ou não dos lagos e dos estuários, tá? Esses escoamentos turbulentos, em determinadas regiões,
são muito importantes para o planejamento de grandes obras, de saneamento referente a esgoto, tratamento de efluentes ou saneamento ambiental. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Alguém de vocês aí sabe de pronto a me falar? Eu acho que não tem ninguém hoje aí que fez as aulas de resíduos comigo, senão eu ia lembrar. Quantos anos são necessários de não recorrência de inundação em determinada área onde possa ser construído, instalado, dimensionado, projetado um aterro sanitário? Tudo a ver com engenharia, tudo a ver com a disciplina de vocês, galera. Thiago, Matheus, Gláucia, Bianca, Soledade, que agora me fugiu o nome, eu chamei de Soledade mesmo, né? Ei, galera. Pode repetir, professor? Não escutei. Então tá. Se você for contratada para fazer parte, ou ser a atriz, no caso, principal, a profissional principal, no planejamento, no projeto de um aterro sanitário. Quando você for escolher a área, tá? Quantos anos de não recorrência de inundação? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Tem que provar que não houve inundação e que não acontece inundação. Dez anos? Ah, beleza, está registrado. Quem mais quer falar aí? Matheus? O que tu acha? Michael? Não faço ideia, professor. Mas deve Eu acho ser, por enquanto. vou chutar, uns 20 anos. Então é o seguinte, ó, segura os butiá aí, como falam os Gaudério. 100 anos. 100 anos. Para quem mora e conhece Passo Fundo, eu vou dar um exemplo para vocês terem... No Záquia não daria para construir um aterro sanitário. Vamos supor que não existisse o Záquia lá, tá? Em quase todo o Záquia não poderia ter, porque a área de recorrência de inundação recorrente a qualquer momento. Uma área que não acontece inundação há 30 anos, no mínimo, tá? Mas acontecia inundação recorrente, a Baixada do Arroio Santo Antônio. Para vocês se localizarem, quem não é de Passo Fundo, todos aqui já devem ter ido no Passo Fundo Shopping, certo? Tá. Quando vocês sobem a primeira escada, tem aquela janela enorme para o estacionamento. Vocês estão se localizando ou não? Alô? Ali eu acho que ainda tem problema com isso, né, professor? Sim, exatamente. Vocês pegam aquela... Se imaginem naquela janela e olhem para trás a uns 2 quilômetros, tá? Ali, a não ser naqueles elevados, onde era o potreiro, onde pastavam as vacas e ele soltava até os porcos antes da matança, tudo era inundação recorrente. Ali não se pode hoje, mesmo hoje, se não tivesse ninguém, não se poderia instalar, não é, um aterro sanitário. Então, assim, um aterro sanitário, isso é saneamento, tá, galera? É importante que vocês saibam, o local de sua construção não pode ter inundação recorrente aí nos últimos 100 anos. E outra lembrança muito importante, porque tem a ver aos aspectos legais, e vocês podem ser implicados nesses aspectos legais,
tá? É que passivo ambiental tem responsabilidade civil e criminal, mesmo que você não viva isso pelos mesmos 100 anos. Tá bom? Então, se vocês construírem uma obra que cause um passivo ambiental importante, que tenha relação civil e criminal, vocês vão ter parte de responsabilidade com os proprietários por um século. Ok? A ideologia trata também, e aí eu quero ver quem é que vai se atenar e me responder corretamente. A ideologia científica, ela trata e estuda a erosão do solo, transporte de sedimentos na superfície, nas bacias do rio, tá? Devido às condições naturais e do uso do solo. Onde é que nós tivemos um estudo mal feito nesse sentido? Mal dimensionado, mal projetado. Brumadinho. Isso aí. Foi quem é que respondeu? Não, Foi o Eduardo Mendes, 0,5 pontos. Vou te dar 0,5. Pela rapidez de raciocínio. Muito obrigado. Vou lembrar desse 0,5. Pode esperar ele. Brumadinho e outro, como é que é o nome? Tá me fugindo aqui. Mariana. Mariana e Brumadinha. E galera lá